Tente imaginar um caminho que não existe e pelo qual você terá que caminhar para alcançar o seu objetivo. Ao longo da história da humanidade, muitos caminhos inexistentes precisaram ser trilhados. Alguns deles revelaram surpresas bem desagradáveis aos seus exploradores, mas todos eles sempre os levaram a algum lugar. Em 1997, durante uma viagem de trem entre Tóquio e Osaka, um homem escreveu em um envelope informações que viriam a dar origem ao motor mais monstruoso já instalado em um carro de produção. E esse motor, alinhado a outras duas causas, tornaria esse o carro mais monstruoso de toda a história automotiva. Se você acha que essa definição foi muito exagerada e não conhece o Veyron de verdade, segue esse vídeo até o fim. Deixa o gostei, se acomoda, bora! Para o Veyron se tornar o que ele se tornou, foi necessário o desenvolvimento e a união perfeita da tríade: sistema mecânico, aerodinâmica e sistema de freio. Vamos começar então. O envelope que você viu na iniciação continha informações para a concepção de um motor de 18 cilindros. E eles até fizeram esse motor, mas acabou ficando claro que ele era grande e complexo demais para um veículo de produção disponibilizado a civis. E foram por essas razões que acabou ocorrendo a mudança de planos para o W16. Na época, antes da criação desse motor, poucos carros eram capazes de alcançar ou romper a barreira dos 350 km/h, e nenhum dos capazes era equipado com um motor de 16 cilindros. Isso indicava que informações de como construir um carro com um propulsor tão extremo, capaz de superar os 400 km/h, eram inexistentes. E esse já foi o primeiro desafio que a equipe da Bugatti teve que encarar. Basicamente falando, quase tudo que você vê foi criado do zero, e até mesmo algumas ferramentas eles tiveram que desenvolver também. Indo para a construção do seu bloco, a ideia foi unir dois blocos do tipo VR8 em um ângulo de 90 graus entre si. E o resultado foi esse aí que você tá vendo. Por causa do formato do bloco, o posicionamento cruzado das válvulas de admissão foi necessário. E para evitar o ajuste irregular das válvulas, a Bugatti instalou o sistema de tucho hidráulico. Ainda na parte de cima do motor é notável um outro sistema genial. É comum em alguns veículos e antigamente principalmente o acionamento das válvulas pela árvore de cames por meio de um balancinho comum. Bom, esse tipo de acionamento gera muito atrito no motor e esse atrito provoca uma perca de potência. E o motivo disso é porque a árvore de cames é acionada pelo virabrequim, a mesma peça que transmite a força gerada pelo motor para a caixa de marchas. Para evitar esse problemão, os engenheiros optaram pelo balancinho roletado, que pelo fato de possuir um rolo, ele elimina quase que 100% o atrito. Na parte de baixo estão os 4 turbos compressores, que ficam 2 em cada lado. E o acionamento deles é feito através da fumaça, proveniente da combustão que acontece dentro das 16 câmaras do motor. Quando esse devorador de gasolina foi finalizado, a Bugatti tinha à sua disposição 1001 cavalos de potência e 127 kg de torque máximo. Toda essa força era levada até os pneus por meio de uma caixa automatizada de 7 marchas e um sistema de tração integral nas 4 rodas, e foi o suficiente para levar o Veyron aos 407 km/h. Nenhum carro de produção na época havia chegado tão longe, e era tão insano que esse monstro inaugurou uma nova categoria, a de hipercarros. Sendo necessário parar essa hipermáquina, obviamente a Bugatti criou, sem nenhuma surpresa, um dos sistemas de freio mais insano do mundo. Os 4 discos são feitos de carbono mais cerâmica, e as pinças que eram as maiores na época instaladas em um carro possuem 8 pistões, que impulsionam 4 pastilhas. Algo que chama muita atenção assistindo o vídeo dos testes desse sistema é a rapidez com a qual o disco perde temperatura. Se liga só. Isso aí está relacionado com a forma que ele foi construído. Os vários furos da superfície de contato com as pastilhas trabalham perfeitamente com as ranhuras do interior. Essas ranhuras foram desenhadas com o mesmo formato das pás da turbina de um avião para funcionarem como um impulsionador de ar. Ou seja, o ar altamente quente é retirado do interior do disco com muita facilidade e rapidez. E se você não compreende muito bem a importância desse rápido resfriamento, é pelo seguinte fato.
A alta temperatura é a principal responsável pela perda de eficiência de um freio durante um uso extremo. E foi desenvolvida uma peça que fica instalada na parte de baixo da dianteira, e pelo seu formato ela redireciona o ar para resfriar não só o diferencial dianteiro e a bateria, mas também os discos e freios dianteiros. Agora a pergunta mais importante: qual é o poder de frenagem desse sistema? Bom, em uma desaceleração de 320 a 0, ele gera 5.600 kW de energia, e isso equivale a mais de 7.600 cavalos de potência. É absurdo demais, né? E me conta aí, meu bom, se você fazia ideia disso. E um fato interessante é que se durante um passeio, por algum motivo esses freios falharem, o freio de mão sozinho pode parar os mais de 1.800 kg desse carro. O Veyron possui um sistema de freio com mecatrônica inteligente complexa, necessário para neutralizar sua potência. E é o segundo pilar que segura sua monstruosidade. O terceiro é esse aí. Toda entrada e passagem de ar desse carro é funcional, e a sua aerodinâmica foi projetada para trabalhar com agilidade e sincronização perfeita. Pega só a visão. Quando o ponteiro ultrapassa os 180 km por hora, as abas dos difusores dianteiros se abrem e a frente rebaixa 90 mm. Ao mesmo tempo, a angulação da asa traseira e do spoiler fica em 14 e 24 graus, provocando o rebaixamento da traseira em 102 mm. Em velocidades superiores a 375 km por hora, o carro fica ainda mais grudado ao asfalto e as abas dos difusores se fecham. Já em uma desaceleração, a asa e o spoiler se angulam em 27 e 55 graus em impressionantes 4 milésimos de segundo. E essa ação provoca arrasto aerodinâmico suficiente para gerar 2G de desaceleração. É realmente uma força absurda, e é por causa desse sistema aeroativo que o Veyron possui uma distribuição do poder de frenagem de 60-40. Normalmente essa distribuição acontece com números muito mais elevados nas rodas dianteiras do carro, e a razão disso é muito simples: a física. Durante uma frenagem, a dianteira fica mais pesada, provocando mais aderência, o que torna a atuação dos freios mais eficiente. Em contrapartida, a traseira fica mais leve, e se o poder de frenagem fosse maior nessas rodas, poderia provocar o travamento delas, ou até mesmo a perda de estabilidade do veículo em uma curva. São situações extremamente perigosas que o Veyron nunca passará, exatamente por causa dessa dinâmica genial de freio e sistema aeroativo que ele possui. Agora você conhece melhor a Tríade, que tornou esse carro um monstro simplesmente incomparável na sua época. E em 2010 ela ia ser levada ao limite na variante SS, a mesma variante que conquistou para a Bugatti o título de carro de produção mais rápido do mundo. Muitas vezes o Veyron se torna alvo de comparações óbvias com concorrentes da sua época, como o Venom GT, que é equipado com um V8 biturbo e possui uma cavalaria superior a dele. Bom, a verdade é que esse carro foi mais uma afirmação para o grupo Volkswagen. Abre aspas. Nós podemos criar o carro mais rápido, mais extremo, de engenharia mais complexa e mais caro do mundo. Fecha aspas. E assim eles o fizeram. A ponto que quando a produção do Veyron foi encerrada em 2015, boatos indicavam que a Volkswagen havia perdido dinheiro em cada um dos 450 exemplares produzidos. Se isso foi verdade, nos indica que até nisso ele foi fora de série. Porque um carro tem que ser muito monstro para fazer uma empresa perder dinheiro por ele. E é isso, meu bom. Deixa sua opinião sobre esse vídeo, uma sugestão para um vídeo futuro e a gente se vê em breve.